Olá! E nós estamos aqui para a nossa live do dia, da tarde. Porque temos três, nós temos de manhã, já tivemos de manhã, com uma experiência, e agora nós teremos essa live comigo, que eu vou contar de algumas experiências e também algumas questões que já chegaram para nós aqui acessar durante as lives. Como você sabe, e se você não sabe, meu nome é Cirlei Machado Maciel. Eu sou presidente do Intrépides, Instituto de Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento do Ser. E essa semana nós estamos com a Maratona Fala Mais, onde estamos com lives 3 vezes ao dia falando sobre o tema de oratória. Nós iremos fechar a semana com um grande workshop no sábado, das 9 às 17 horas. Portanto, se preparem para fazer uma imersão na sua oratória. Vamos compreender os medos, as dificuldades de falar em público. Vamos compreender se o que você tem é medo, dificuldade ou bloqueios, traumas. Vamos compreender também e entender quais as técnicas e recursos apropriadas, destinadas para o seu caso, a sua realidade. Vamos trabalhar as crenças e os mitos que estão sobre o conceito e os princípios da oratória moderna. Vamos falar sobre como trabalhar a sua voz para que essa voz seja mais atraente, bonita, saudável. Vamos trabalhar também a importância da comunicação não verbal. O seu corpo fala. E quando você não sabe o que ele fala, ele grita em gestos, em posturas e às vezes até inadequada, prejudicando a sua apresentação e a sua comunicação. Também vamos passar trabalhando a importância do planejamento e a estrutura do discurso e vamos trabalhar a timidez. Vamos trabalhar a respiração, relaxamento como alternativa para aquelas reações desagradáveis, como taquicardia, sudorese, tremedeira. O que fazer nesses momentos? Quais as técnicas para baixar a adrenalina e manter você sob controle durante uma apresentação? Também vamos trabalhar as questões relacionadas a como você ajustar, a trabalhar a sua linguagem para atingir de forma mais assertiva o seu público. Por isso que o nosso curso, ele tem o nome de oratória assertiva. Nós não queremos apenas que você fale bonito. Nós queremos que você fale bonito, de forma criativa, lógica, coerente e, principalmente, transmita a ideia que você quer transmitir. Que você consiga passar essa ideia com segurança, tranquilidade, eficiência e que você também se sinta agradável, sinta como se você estivesse tendo um resultado positivo, sabendo que você está tendo um resultado positivo e tendo um feedback positivo do seu público, da sua audiência. Vamos lá, então. Audiência. Quem são as audiências? Porque quando a gente pensa em oratória, nós pensamos num grande auditório, você lá na frente, com o microfone na mão, proferindo um discurso, fazendo uma apresentação. Dentro dos princípios da oratória moderna, você está fazendo oratória e está desempenhando o papel de orador todo momento que você está fazendo um discurso. Portanto, você pode fazer um discurso em público, num grande público, num pequeno público, num médio público. Você pode, num grande público, necessitar de recursos especiais, como o microfone, mas também você necessita e precisa de fazer discursos em situações informais. Você precisa ter uma boa desenvoltura, falar bem com as pessoas no seu dia a dia. Você precisa defender as suas ideias no seu dia a dia, nos relacionamentos com as pessoas que estão ao seu redor, seja no espaço doméstico, com a sua família, seja no espaço público, no espaço
no espaço do trabalho, no espaço social de uma interação religiosa que você tenha na sua comunidade, ou através de outras atividades que você exerça na sua vida. Então, nós precisamos da oratória a todo momento, inclusive quando estamos falando com a gente mesmo, quando você está falando com você mesmo. Você já reparou que você conversa com você? Você já reparou que você fala com você? Você tem uma vozinha interna que fala com você todos os dias, 365 dias no ano? Então, nós precisamos compreender o que é essa voz interior, o que é esse discurso interno. Ou como Gardner já nos apresentou em sua teoria das inteligências múltiplas, a nossa intracomunicação. E toda a nossa comunicação externa, nossa comunicação interpessoal, ela passa pelas condições que nós temos da nossa comunicação, da nossa intracomunicação. Então, compreender essa comunicação interna, compreender esse discurso interno é muito importante para você compreender muitas coisas na sua vida. Vocês querem ver o quê? E autoestima passa por essa intracomunicação. A tua imagem interna, como você vê você, como você se relaciona com você, como que você interage com você, que tipos de discursos você produz para você. E toda essa comunicação interna, ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. E quando ela é negativa, nós precisamos de recursos e de técnicas que possibilitem que a gente trabalhe melhor essa comunicação interior para que a nossa comunicação externa, a intracomunicação, ela determina a comunicação externa, a comunicação, a comunicação que temos com os outros. Então, é muito importante que você comece a analisar os seus discursos internos. E junto com esses discursos internos, vão aparecendo o quê? As crenças, a autossabotagem, as situações que acabam gerando os medos, insegurança, nervosismo, tensão. E muitas vezes, nossa comunicação interna, ela também nos prejudica, porque é ela que cria a insegurança, a ansiedade, a tensão, o nervosismo. É você que fala com você, eu não vou conseguir, tá muito difícil, eu não sou uma boa oradora, e agora o que eu faço? Ou quando alguém chama você para fazer uma apresentação, o que você faz? Ah, eu não sei, eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Quem é que falou para você que você não sabe, não quer, não pode, não consegue? Foi você que disse, através da sua comunicação interna, através do seu discurso interno. Então, venha para o nosso workshop no sábado, das 9 às 17 horas, porque nós estaremos abordando esses temas e trabalhando na medida do possível da nossa carga horária e da quantidade de pessoas que estarão participando do evento, nós estaremos trabalhando essas questões para que você possa compreender como que se dá a sua comunicação e onde pode estar os seus problemas e a sua dificuldade no campo da oratória. Mas como nós começamos essa live, a oratória é algo bem maior do que nós imaginamos. Então, não é só falar em público, não é só estar diante de um público com um microfone proferindo uma apresentação. Então, passa pela nossa comunicação interna, o que nós aqui no Intrépides chamamos de poder comunicacional. Como anda o seu poder comunicacional? Você sabe o que é o seu poder comunicacional? Como que o seu poder comunicacional, ele se manifesta em suas atividades? Como que esse poder comunicacional, ele está presente na hora em que você precisa dar respostas assertivas? O que acontece com o seu poder comunicacional quando você precisa fazer uma improvisação? Como acontece essa ação de improvisar uma resposta assertiva adequada? Por quê? Porque a gente vê muito nas experiências dos cursos, pessoas que vêm procurar o curso dizendo assim, as pessoas dizem que eu não falo, eu brigo, mas eu não sou assim.
Por quê? Porque essas pessoas, elas não percebem a forma como ela se comunica. Para ela é tão natural falar desse jeito, como se estivesse brigando. Para ela é tão natural porque ela está fazendo isso a vida inteira. Ela não aprendeu outra forma de falar. Assim também como aquelas pessoas que falam desse jeito, assim, com aquela vozinha, com aquela insegurança, com aquele medo de se expor, quase pedindo desculpa por existir. Essas pessoas também não conseguem ter essa percepção. E não adianta, a gente vê muitas pessoas julgando, condenando essas posturas comunicacionais. E nós precisamos entender que não é a crítica que vai ajudar essas pessoas a melhorar. Aliás, aqui no Intrépides e nos trabalhos que nós desenvolvemos, não existe crítica construtiva. Por que não existe crítica construtiva? Porque quando você quer dar um retorno para a pessoa sobre a atuação dela, como que ela está, a postura, o comportamento, você não precisa fazer uma crítica, porque a palavra crítica, ela já é pesada, ela é pejorativa e ela está associada a uma atitude negativa. Quando eu recebo e você recebe a crítica construtiva, é porque você acabou de fazer o quê? Acabou de cometer um erro. Não é assim? Então, como essa crítica construtiva, ela pode ser benéfica? Você não sabe quando você errou? Nós sabemos quando erramos. Aliás, já estamos numa condição bem inadequada de autopercepção, de autofeedback, de autojulgamento, de autocrítica já bem intensa. Nós não precisávamos que alguém reforçasse tudo isso para nós. Mas, infelizmente, é assim que funciona na nossa cultura e nos nossos relacionamentos interpessoais. Parece que quanto mais nós assumimos e analisamos que erramos, mais tem alguém para apontar esse erro e dar passar aquela bronca, né? E chamar aquela atenção. Então, o que nós propomos? Que nós possamos aprender outras maneiras e outras formas de dar esse feedback. E aí nós precisamos compreender o que é um feedback. Como que nós entendemos que deva ser um feedback para que as pessoas possam crescer, se desenvolver? Por quê? Porque a crítica não está funcionando. E nem crítica construtiva. Mesmo que a intenção de quem vai fazer essa crítica construtiva seja das melhores, todos nós sabemos que de boas intenções o inferno está cheio. Então, como eu posso trabalhar o conceito do feedback para ajudar as pessoas a crescer e a se desenvolver? Até porque, quando você entende o conceito do feedback, você precisará compreender, em primeiro lugar, que as pessoas não são perfeitas. Elas são passíveis de cometer erros. E outra coisa muito importante que aqui no Intrépides nós trabalhamos nos nossos treinamentos, principalmente no de oratória, é que não existe erros quando você está em processo de desenvolvimento. E se você compreende que o ser humano está em processo de desenvolvimento de forma permanente, e nós possibilitamos que o auto-feedback, que é o feedback que eu dou para mim mesma, que eu chamo de se toca, autopercepção, discurso interno, intracomunicação. Nós precisamos desses processos. Precisamos trabalhar esses processos. Porque também não é assim. Eu erro uma vez, está tudo bem, erro duas, está tudo bem. Tem até um dito popular que diz, né? Errar uma vez é humano, errar duas vezes é passível de compreensão, mas errar 3 vezes já é sinal de burrice. Então, o que significa isso nesse dito popular até meio agressivo? Significa que também não é aceitar os erros sempre quando eles acontecem, mesmo que eles já tenham sido apontados e trabalhado várias vezes. Então, é nós que temos que ter essa percepção.
Em que condições, em que contexto aconteceu esse erro? Esse erro gerou algo de produtivo, de positivo? Então ele não é um problema. Ele foi um problema, mas que gerou um resultado positivo. É como quando nós trabalhamos na questão do conflito. Eu estou num conflito, passei por um conflito, uma briga, tivemos uma discussão feia, eu e o meu interlocutor. Se essa discussão, se esse conflito gerou em algo produtivo, o conflito não foi negativo. Agora, quando o conflito ele não passa de uma briga, uma discussão, uma disputa de egos e não leva nem eu e nem meu interlocutor a lugar nenhum, a não ser a ficar de mal, a ter uma indisposição, a criar um clima ruim para nós dois, o que ocorre? Esse conflito ele não é produtivo. Então, nós temos os conflitos que são trocas de ideias, de informações, e essa é uma coisa muito importante que nós precisamos, como oradores, compreender. Nós não estamos sempre dispostos e passíveis de convencer todo mundo. E, aliás, você nem tem que ir para uma apresentação somente com esse objetivo. Eu preciso convencer todo mundo. Todos têm que pensar como eu. A oratória não tem esse princípio. A oratória tem o princípio de você fazer as pessoas compreender as suas ideias. Você ter a possibilidade de transmitir as suas ideias de forma assertiva. Mas assim como você tem a sua liberdade de expressar a sua ideia, quem te ouve também tem a necessidade e a liberdade de aceitar ou não essa ideia. Ah, mas e quando nós estamos numa reunião e eu sou uma líder, um líder, e preciso fazer com que aquelas pessoas passem a se comportar e agir da forma como é necessário para o bem comum do grupo? Aí é uma outra história. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Dentro das nossas experiências, nos cursos, nos treinamentos, nos coaches de oratória, muitos problemas dessa ordem passam pelo seu poder de liderança. Faça uma autoanálise agora e observa como está o seu poder de liderança. Por quê? Porque é fácil convencer, mas não é fácil influenciar. E se você vir sábado para o curso, o workshop de oratória assertiva do Intrépides, você vai compreender qual é essa diferença entre convencer e influenciar. E muitas vezes o líder precisa associar essas duas habilidades, essas duas capacidades para conseguir atingir positivamente o seu público e fazer com que esse público efetivamente passe a trabalhar para a proposta apresentada, que é para o bem comum do grupo. Uma outra coisa muito importante que aparece muito nos cursos de oratória é a questão do poder, o poder da fala. O poder da fala está associado a vários recursos e várias técnicas. Primeiro recurso e técnica é com o tom de voz, a postura corporal que passa segurança, tranquilidade, assertividade, que é diferente daquele que fala desse jeito, que grita para impor as suas ideias. Então, poder de fala não tem nada a ver com autoritarismo. Aliás, quando eu preciso apelar para o autoritarismo, é porque eu já perdi o poder de fala. Eu perdi o poder de convencimento. Eu perdi o poder de influência. Então, isso é muito importante, é um recurso muito sério que nós assistimos e vemos acontecer em muitos grupos, no mundo do trabalho, dentro de casa isso pode acontecer e está acontecendo. Então, nós precisamos saber como eu vejo, como eu construo meu poder, o poder da palavra, o poder da oratória, o poder comunicacional, ok? Faça uma avaliação aí. Como que está o seu poder comunicacional? Você sente que tem autoridade para falar? Você sente que quando você fala, você impacta positivamente o público?
você sente que impacta negativamente o seu público, o que está acontecendo? Essa é uma análise muito importante que eu escrevi em um capítulo de um livro chamado Ferramentas do Coach, aonde eu trabalho e desenvolvo uma técnica de autofeedback. O que é o autofeedback? É o feedback, que nós já falamos aqui, que é o retorno que você dá para o outro. O autofeedback é esse mesmo princípio, mas o retorno que você dá para você mesmo sobre as suas ações e sobre os seus comportamentos. Porque vocês sabem que a comunicação, ela não é ela que define o comportamento, mas sim o comportamento que define a comunicação. Ok? Então é importante a gente ter esse cuidado, e esse é um outro capítulo que eu escrevi em um outro livro chamado Comportamento Humano, aonde eu discorri nesse capítulo se é a comunicação que determina o comportamento ou se é o comportamento que determina a comunicação. Eu vou abordar isso lá no workshop, mas se você quiser saber mais, você também pode adquirir o livro Comportamento Humano. Qualquer coisa, entre em contato com o Intrépidos, que nós temos os 2 livros à disposição para vocês. Um outro elemento muito importante que acontece nas nossas experiências é com relação às mulheres, a comunicação das mulheres. E essa é uma pergunta que sempre me fazem. Qual que é a diferença entre a oratória das mulheres e a oratória dos homens? No campo da oratória, nenhuma. Porque as regras e técnicas destinadas para um e para o outro são parecidas, são idênticas. Porém, quando nós analisamos a forma como a mulher foi educada, os estereótipos do ser mulher numa cultura patriarcal, preconceituosa, machista como a nossa, nós estamos analisando um contexto de fala. E quando nós analisamos o papel dos homens, o papel que faz parte desse kit masculino, a oratória, as experiências, a afirmação que os homens têm no ato da oratória, nós estaremos falando e analisando sobre uma outra perspectiva. Então, os homens têm dificuldade de falar em público? Claro que tem. Os homens têm medo de falar em público? Tem. Os homens enfrentam bloqueios? Claro. Eu tive experiências de muitos homens que vieram para o curso de oratória e que tiveram que entrar em contato com bloqueios extremamente profundos, de autoritarismo, de não treinamento do ato da comunicação. Mas esses homens, apesar dessas dificuldades e às vezes até dos bloqueios que eles carregam no ato de falar em público, que geram medo, dificuldade e insegurança, esses homens nunca vão chegar diante de um auditório, de uma plateia, e vão dizer: olha como eu estou tremendo. Nossa, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer a apresentação, porque eu sou muito tímido. Quando você viu isso acontecer? Os homens enfrentam melhor esse problema. E não é porque eles estão melhor habilitados, mais qualificados que as mulheres. Não, não é por aí que passa essa qualificação. Mas passa pela condição dos homens de viver numa vida pública e de estar numa vida pública com uma voz pública. E uma voz que, historicamente, a voz mesmo, a forma do homem se colocar, é comum até a própria mulher associar como uma voz de poder. Então, vejam, quando nós estamos falando de vozes, de comportamento, de comunicação, nós estamos falando do jeito como cada um foi educado e preparado para estar na vida social. Se eu fui preparado para estar na vida social, recebendo objetos do mundo feminino, como fogãozinho, panelinha, bonequinha, eu fui preparada para um universo. E se eu recebi o avião, o microfone desde cedo, se eu recebi a bola para correr, para interagir, olha as brincadeiras das meninas e olha as brincadeiras dos meninos. As brincadeiras das meninas não tem interação. Aí se houver interação é com boneca, com fogãozinho, com panelinha que não retorna. Não tem emissor, receptor, mensagem, feedback. Só tem uma fala sozinha, uma fala ali isolada.
as brincadeiras dos meninos, ditas de menino, porque não tem brincadeira de menino e menina, mas as brincadeiras que a sociedade estipula, a cultura estipula como sendo de menina, de meninas e de meninos, são completamente diferentes. E tendo em vista que os meninos são provocados mais, tem que interagir mais desde cedo. Para jogar o futebol, você tem que impor as suas manobras, você tem que impor a sua fala, você tem que impor as suas condições ali para você fazer valer o seu momento. Diferente das brincadeiras das meninas que não tem esse mesmo desafio, que não tem que enfrentar e aprender. Olha, enfrentar esses desafios significa treinamento, desenvolvimento. Quando eu estou brincando, eu estou me desenvolvendo para algum lado. Então é muito importante que os educadores, que os pais, mães, professores, nós estejamos atentos a essa diferenciação que ainda hoje ela é muito catastrófica para as meninas e para os meninos também. Por que para os meninos também? Porque se em detrimento a essa condição que é colocada para o homem, também os homens sofrem por não poder viver as suas emoções, os seus sentimentos. Então, essa dicotomia entre o que é oratória, fala para a mulher e oratória, fala para os homens, precisa ser trabalhada de forma mais coerente e dando mais possibilidades para que ambos possam trabalhar dentro do seu poder comunicacional. Dentro do que Moreno, o criador do psicodrama, diz, com a sua espontaneidade e a sua criatividade, sendo você mesmo. E aí, se sendo você mesmo, eu já vou entrar para um outro tópico que aparece muito e que, infelizmente, está em alguns treinamentos de oratória que eu não concordo, não compactuo e não faz parte do meu método. É bom a gente começar a esclarecer os arcabouços teóricos para a gente poder compreender como que funciona o método A, B e C. O que acontece? Muitas vezes, nos treinamentos de oratória, para vencer o medo de falar em público, e eu não estou falando só de agora, quando você pega qualquer livro de oratória clássica, já vem lá da matriz, já vem da raiz da história da oratória, que é o quê? Para vencer os medos de falar em público, você precisa ser o que você não é. Então, se eu estou com medo, eu vou passar a imagem de que não estou com medo. Se eu estou insegura, eu vou criar um personagem para atuar naquele momento e fugir dos meus medos, inseguranças e nervosismos. Agora eu pergunto para você, criar um personagem, inventar um personagem, vai fazer você ser mais seguro ao falar em público? Criar um personagem vai ajudar você a ter mais legitimidade e credibilidade diante do seu público? E a hora em que terminar essa apresentação e você tiver que entrar em contato com você ou com o teu público, como será essa passagem entre aquilo que você mostrou que você é e aquilo que realmente você é? Até quando você consegue levar um personagem na hora de uma apresentação? E será que para ser orador realmente nós precisamos ser um personagem? Eu transito nessa ordem aí, nessa categoria dos personagens, porque na minha formação acadêmica eu fiz artes cênicas. E eu tive toda uma preparação para diferenciar o que é um personagem do que é você. E como que nós trabalhamos? Você não vai aprender a criar um personagem a não ser que você esteja fazendo um curso de teatro, que você esteja fazendo um curso ou participando de uma representação, de uma performance teatral. Aí sim é o momento legítimo de criar um personagem, de exercitar a improvisação através de um personagem. Não tem nada errado, mas isso é um jogo de representação. Esse é um jogo teatral. Moreno, inclusive, utiliza a dramatização que veio das origens do teatro para fazer o processo terapêutico e pedagógico, mas ele jamais pede para que você seja um personagem. Até porque no campo, no palco dramático do psicodrama,
você dramatiza as suas dores, os seus sofrimentos. Então, quando nós estamos falando em público, não existe personagem. É você que tem que estar ali. E o público tem que aprender a ver você e, principalmente, a admirar você e dar toda a credibilidade para o que você está falando e para o que você é. Então, criar essa autoridade, essa responsabilidade é muito importante. Por quê? Porque você não vai atalhar caminho. Você não vai pegar o caminho mais simples, ou não é nem o mais simples. Você não pode pegar o caminho supostamente mais simples. E de onde vem essa tese, essa teoria de que um personagem para falar em público é mais adequado do que eu mesma? Através da fuga. É, através de um mecanismo de fuga. Quando eu estou num personagem, não sou eu. Aliás, supostamente, né? Você tá ali. Não tem nada de transmutação. Não desce nenhum espírito para salvar você naquele momento. É só você. Inclusive, eu tenho um trabalho grande com atores que são excelentes em palco, mas chega na hora de apresentar um discurso, de proferir uma apresentação, treme todo. O que acontece com esse ator que lá no palco ele faz aquelas coisas maravilhosas, aquelas representações maravilhosas, que tem aquela voz maravilhosa, e chega na hora de fazer um discurso de agradecimento depois de um prêmio que recebeu, treme nas bases. Aí, estudando e trabalhando com esses atores e atrizes, a gente constata o quê? Eles acham que enquanto estão lá como personagem, não são eles que estão ali. É muito comum ver atores e atrizes dizer é o personagem que está ali, não sou eu. Eu me entrego ao personagem. Tá, então você saiu e o personagem desceu. Ou você desceu, o personagem saiu. O que aconteceu? Não existe essa dicotomia, essa dubiedade de ser, de ego aí. Existe você. Então, se você é capaz de ir lá, fazer uma apresentação, você também é capaz de fazer e proferir uma apresentação através de um discurso, de uma oratória. Então, é muito importante que a gente entenda que não é criando personagem que nós vamos resolver os nossos problemas. É lidando com os nossos problemas. É indo fundo na raiz dos problemas. Então, o que você tem? Você tem medo? Vamos estudar e trabalhar esse medo? Qual é a origem desse medo? Esse medo se manifesta de que maneira? O que é o medo? O medo é aquilo que você foge dele. Porque aquilo que te faz medo, que te provoca o medo, na sua mente é algo que é real. Olha o perigo. É, não é irreal. Mesmo que seja irreal, a sua mente vai entender. Esse perigo é real. Porque a conotação, o sentimento que esse medo está gerando, faz com que impacte, inclusive, no seu biológico, no seu físico. Então, entender qual é o mecanismo, o que acontece comigo quando eu estou com medo, vai fazer você entender por que você tem que resolver o medo e trabalhar o medo. E não ficar arrumando maquiagenzinhas para tentar enganar, para tentar colocar poeira debaixo do tapete, para tentar lidar com a sua situação. Então, quando nós propomos um método, nós propomos esse método para irmos na raiz do seu problema, na raiz do medo, na raiz da insegurança, na raiz do nervosismo, na raiz da vergonha, na raiz do complexo de inferioridade, inclusive da baixa autoestima e principalmente como você precisa lidar com essas questões para se tornar um comunicador, uma comunicadora assertiva. Nada de personagem, nada de mimimi. Vamos enfrentar os problemas. Você que está aí me ouvindo, ainda está com dificuldade, tem medo e tem problemas com a sua oratória, precisa trabalhar isso. Nós estamos dando uma grande oportunidade para você entrar em contato com essas dificuldades e esses medos e trabalhar isso de forma profunda e de forma assertiva, ok? Outra questão importante que nós precisamos salientar aqui
o quanto eu estou preparada para o momento da minha apresentação. E como eu devo estar preparada para essa apresentação. Por quê? Por que é importante eu me sentir preparada para uma apresentação? Porque os outros, o público, ele não sabe o quanto eu me dediquei, eu me preparei, o quanto que o tempo que eu gastei para poder estar ali segura para transmitir aquele conhecimento, aquela informação. Então, o que ocorre? Quem é que tem que se sentir segura, confiante, confortável do que eu fiz para estar até aqui nesse momento? Sou eu. E se eu sei que eu não estou totalmente preparada, se eu fiz um planejamento é, superficial, se o meu conhecimento, eu sinto que ele é superficial, onde eu preciso buscar ajuda para resolver essas questões? Em mim mesma. Em mim mesma. Eu tenho que fazer um mapa do que eu já tenho, que são qualidades e habilidades que me deixa segura, confortável, confiante para estar aqui com vocês hoje. E também eu preciso fazer uma lista de coisas, de técnicas, de recursos que eu ainda não tenho, mas que eu preciso desenvolver, preciso buscar para que eu me sinta segura e confortável na hora de uma apresentação. Então é você que sabe o teu mapa. O que você já tem? E no curso de oratória assertiva do Intrépides, nós partimos desse princípio. O que você já tem, que são suas qualidades e potencialidades. E o que você precisa desenvolver, e não é como algo negativo, não. É somente algo que você precisa desenvolver, porque você não é perfeita, não é perfeito, você não sabe tudo. E mesmo que você vá desenvolvendo, você vai dando passos no seu desenvolvimento, você já percebeu que quanto mais você aprende, mais você descobre o que precisa aprender? E é mais aprende, mais descobre o que precisa aprender? Por quê? Porque nessas fases de descoberta, você vai descobrindo mais coisas que você precisa e que você não tem no momento e que é necessário, é importante para você. Então não tenha medo. Não queira ser perfeito, perfeita. E também não se menospreze porque você tem coisas e precisa aprender, porque nós precisamos aprender sempre. E quando nós não precisamos aprender, nós precisamos inovar. E inovar é também um ato de aprendizado. É um ato de coragem. E aí nós precisamos aprender o quê? Aprender a aceitar que não somos perfeitos. Aprender a aceitar que, mesmo sabendo muito, eu sempre tenho algo para aprender. E também aceitar que o dia que nós chegarmos a um nível de perfeição, se é que existe esse nível de perfeição, onde não precisamos aprender mais nada, onde não precisamos desenvolver mais nada, não é mais aqui seu lugar. É, porque aqui, nesse planeta, aqui, as pessoas que estão aqui, junto com você, comigo, todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós estamos aqui para desenvolver. E mesmo que a gente vá passar uma vida inteirinha aqui, nós vamos chegar sempre à conclusão que tem sempre algo a mais que nós podemos aprender. E aprender não é um ato de menosprezo, um ato de algo negativo, muito pelo contrário. Aprender é um ato de humanidade, é um ato de que nós temos até de humildade, para sabermos que sempre temos algo para aprender. Nunca estamos prontos. E que gostoso. Isso tira um peso das nossas costas em achar que nós precisamos ser perfeitos. Essa síndrome, esse perfeccionismo que atinge tantas pessoas, faz com que as pessoas não vá para frente. Elas não fazem as coisas. Elas impedem de fazer coisas porque elas têm medo de errar. E você não precisa ter medo de errar.
Aliás, como educadora, eu desconheço a melhor forma de aprender do que errando. É no erro que a gente vai buscando o acerto e assim vai melhorando e vai se potencializando. Lembra de você quando você era pequenininha, bebezinha? Olha um bebê, olha como o bebê aprende. O bebê não nasce feito, pronto. Ele vai aprendendo. Vocês já viram um bebê quando ele está iniciando o processo de fala dele? Ele não nasce falando, mas ele já nasce comunicando. Vocês já viram um bebê quando inicia aquelas fases em que ele vai balbuciando, começa aquela sonoridade? O bebê está treinando os seus órgãos fonoarticulatórios para o ato da fala, mas ele precisa de todo um processo para chegar até a fala. Depois, esse bebê passa por outros processos de desenvolvimento, até chegar o momento em que ele vai juntando sons, ba, 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 mi, mi, ma, 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 ma. Algumas, se começa a fazer o papapá primeiro, o papai vaidoso já vai gritar lá, é papai. E se for ma, 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 é a mamãe vaidosa que já grita, é a mamãe. E se for o mamá? E se for outra coisa que ele está falando ali? Esses sons são universais, todos os bebês fazem. Então, quando nós estamos aprendendo, nós vamos vencendo processos. E esses processos é lindo quando nós observamos essa evolução numa criança, num bebê. E mesmo que esse bebê ele vá se desenvolvendo, ele vai vencendo essas etapas, ele vai no erro e acerto. E nós somos muito compreensíveis para essas fases. E aí o que acontece? Esse bebê começa a querer engatinhar. A cabecinha já começa a ficar numa posição correta, numa postura, e que possibilita que ele queira sentar primeiro, depois engatinhar. Então, todos esses fatores de desenvolvimento nós podemos observar quando observamos e estamos ali com esse olhar, observando o desenvolvimento de uma criança. Ela vai aprender a andar, ela vai cair, ela vai levantar, ela vai cair e vai levantar. Esse é o mecanismo de aprendizado. Erro, acerto, erro e acerto. Desenvolvimento físico, motor, mental, psicológico. Todos esses fatores estão envolvidos no processo de desenvolvimento de uma criança. Agora, por que que nós, quando crescemos, imaginamos que estamos prontos? Que acabou o processo de desenvolvimento, que não precisamos mais aprender, que não precisamos mais nos desafiar. Errado. O adulto precisa compreender que o cérebro, nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa mente e até o nosso espírito, ele está todo momento se desenvolvendo. E se nós não estimularmos o nosso corpo, a nossa mente, para continuar nesse processo de desenvolvimento, o que a gente percebe, nota? A gente embota, a gente trava. E a gente observa pessoas com uma capacidade gigantesca se boicotando, travando. E é sobre esses temas que nós iremos conversar com vocês e estamos nos dispondo a fechar uma semana inteira com 15 horas de lives e mais 8 horas de trabalho de imersão no sábado para trabalharmos essas questões com você. E um detalhe, hein? Tudo isso de graça. De graça não. Tem a sua contrapartida. E a única contrapartida que nós estamos pedindo e vamos exigir é que você participe com a gente, divulgue, compartilhe, faça sua inscrição no workshop e participe dele o dia todo, porque você terá direito a um certificado se você fizer de fato a imersão e ficar o tempo todo com a gente na carga horária destinada para o workshop do sábado. Ah, mas eu tô de férias. É um belo momento as férias para tirarmos para cuidar de nós, para nos prepararmos. Pensa nisso. E é por isso que o Intrépides está fazendo nesse período, porque sabemos que as pessoas estão de férias e elas podem
ter um horário mais flexível para poder investir em você, trabalhar você. Muitas pessoas no ano que passou de 2020, com toda essa adversidade que vivenciamos devido à pandemia do Covid-19, sempre estava necessitando de se reinventar. Então, você pode pegar como um princípio para o ano que está iniciando esse desejo, esse projeto. Eu vou me reinventar. Eu vou me capacitar, me qualificar, para que eu esteja mais preparada, mais preparado para enfrentar as adversidades que continuarão estando com a gente. Não sabemos em que nível, se será do mesmo jeito do ano passado, se será pior, se será melhor. Então, tudo está indefinido. Mas uma coisa está definido: você pode cuidar de você. Você pode investir em você e você está tendo a oportunidade no campo da oratória de ter essa atividade que o Intrépides está ofertando para você de uma forma muito profissional e principalmente com conteúdo para ajudar você a capacitar, a melhorar a sua oratória. Contamos com a participação de vocês. Tem mais coisa boa para acontecer por aí. Tem mais dicas importantes para ajudar você a fazer essa virada. À noite nós temos mais uma convidada, Gisele Rosa, que estará conversando com a gente sobre a sua experiência com a oratória, principalmente como liderança e atuando no papel de diretora de uma escola aqui no município de Pinhais. Espero vocês lá às 8h30 para continuarmos a conversar sobre essas experiências fantásticas no campo da oratória. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma questão que eu posso resolver agora. Ok? Tá tudo certo? Tem uma pergunta: como eu faço a inscrição para o workshop? Muito bem, boa pergunta. Nós estamos deixando aqui, ó, no chat para vocês o link de inscrição. Então, se você quer fazer a sua inscrição, por gentileza, faça a inscrição. E também vou pedir mais uma coisa: faça a sua inscrição e divulgue, por gentileza, para pessoas que você conhece que precisa desse trabalho. Você provavelmente tem um amigo, tem um irmão, tem uma prima, tem um colega de trabalho, tem um namorado, um filho, ou o marido, ou a esposa. E eu sei que você conhece pessoas que têm dificuldade de falar em público. E eu sei que essas pessoas precisam. E você pode ser a portadora, o portador dessa boa notícia e oferecer esse trabalho para o colega, para o namorado, para a mãe, o pai, o irmão, o filho ou um amigo. E também pode ser até o inimigo. Para nós não importa não, porque nós queremos desenvolver pessoas de todas as maneiras. Então, faça sua inscrição, coloque lá nas suas redes sociais, divulgue os nossos eventos dessa semana, para que a gente possa fazer um workshop brilhante, termos uma imersão maravilhosa, aonde muita coisa interessante irá acontecer e muitas pessoas sairão de lá, com certeza, com a chave virada, para ter um ano fantástico, como você merece. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero vocês à noite, 8h30. Beijo. Boa tarde.